Vânia, o pessoal vai chegando devagarzinho, né, aos poucos. Ah, Cida, agora apareceu a voz. Oi, Cida, está nos ouvindo? Está nos ouvindo, Cida? Acho que não, ela não está ouvindo. Oi, Laíde, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo. Laíde é de São Paulo? Sou de Ilha Solteira. Ilha Solteira. Ah, eu tenho uma amiga aí. Ilha Solteira. Ilha Solteira, a Camila. Tá bom. Ilha Solteira já é próximo, divisa do estado. Divisa de Selvíria, Mato Grosso. É, Mato Grosso. Mato Grosso. Terra boa, né, gente? Mato Grosso do Sul. Isso. Lá só tem gente boa. É eu. Verdade, Angélica. Né? Tudo Meu povo é todo de lá. Ah, é? Que legal. Campo Grande. Campo Grande. Minha família também é de Campo Grande. É, que cidade boa, né? É uma capital com ares de interior. Eu gosto de Campo Grande. Gosto muito de Campo Grande. Tem bastante sobrinho, cunhado, tudo lá. Lá tem muito salesiano, Padre José. Isso. Tem muitos salesianos lá. Tem o Colégio Dom Bosco, tem o Colégio Maria Auxiliadora, né? Sim. Eu tenho um tio que é padre lá, salesiano, mas ele só fica no meio de índio. Só fica lá pro lado de Cuiabá. Se tirar ele do meio dos índios, ele fica doente. Já virou índio. Já virou índio. Padre Augusto. Olha lá. Padre Augusto. Eu vou para lá para não te atrapalhar aqui. Tá bom. Fecha ou não? Apaga ou não? Aparecida Correia. Ah, sim. É você? Ô, Cida, o Padre José está falando com você. Cida. Acho que ela fechou. Bom, gente, são 8h30, vamos começar. Oi, Celina, tudo bem? Tudo bom, Angélica? Tudo. Tudo jóia. Tudo. Oi, Mara. Tudo jóia, Mara? Cadê o Jefão? Jefão está na reunião dos Homens de Fé. Gente, a gente passa de uma reunião para outra num clique. Eu estava numa reunião até 8h20. Agora, a gente vai ter que fazer... Cadê a Alessandra? A gente vai ter que fazer terapia reversa depois. Como é que a gente vai dar conta de tudo isso depois? Verdade, né? Porque com um clique a gente está numa reunião. Ontem eu estava numa live aqui com o iPad e aqui com outra reunião. Estava assim. Pelo amor de Deus, Angélica. Falando em alemão aqui e falando em português aqui. Ah, que legal. Então, tá Muito bom. legal. Mas é gostoso. Meu padre, ontem eu fiz uma live em alemão. Metade em alemão. Você fala alemão? É, mais ou menos, padre. Falo. Aí. Bom, gente, são Fala aí, 8 e pouquinho. Vamos começar então, né, Alessandra? Senão a gente vai longe, respeito aos que já estão aqui. Bom, gente, boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Todas. Que alegria ter vocês aqui conosco hoje, mais um dia na Oficina de Maria. Essa que nos carrega em seus braços, essa que nos carrega em seu colo, essa nossa mãe, a Mãe de Deus, que é um exemplo para nós, que sempre está conosco, que nunca nos deixa e que por ela nós estamos aqui hoje. Pela fé dela, naquelas 3 noites escuras, ela salvou toda a humanidade. E por isso que nós estamos reunidas aqui hoje, em nome dela, por ela e para ela. Também Jesus, né? Tudo pelo Senhor e através de Maria nós chegamos até Jesus Cristo.
E nós Amém. estamos, então, desenvolvendo essa oficina de Maria. E numa oficina a gente faz o quê? A gente aprende, a gente constrói. E nessa oficina a gente está construindo nós mesmos. E hoje a gente vai aprender mais um pouquinho dessa construção interior, esse exemplo de Maria, com a psicóloga Alessandra Rossi, essa pessoa maravilhosa, minha parceira, né, Alessandra? Aí de projetos, de evangelização. Ela é verdadeira, gente. Eu sou a fake. Eu sou a Alessandra fake. Eu sou a Angélica. Tá? Hoje nós temos aqui com muita alegria o Padre José, do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Seja bem-vindo sempre, Padre José. Uma alegria tê-lo conosco. Tá? Uma alegria. Sempre onde tem o ideal, onde tem a obra de Maria, eu estou com muita alegria e com muita coragem também, enquanto ainda. Amém. E a gente não poderia começar essa jornada de Maria, mais uma vez a oficina de Maria. Hoje vamos caminhar nessa jornada de Maria com a Alessandra, que hoje será um instrumento de Maria para nós, com a oração que ela mesma nos ensinou. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Querida Alessandra, agora eu vou deixar você falar um pouquinho. Gente, eu vou fechar os microfones para que a gente possa participar melhor, tá? E aí, na hora que a gente for participar, cada um abre o microfone, tá bom? Dá licença. Alessandra, você tem que abrir o seu. Está aberto já. Tá. Abre aí. Abre o seu, que agora eu fiz. Ok, pronto. Então, boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês hoje, né, para mais uma oficina, né, com Maria. Então, eu sou a Alessandra, eu sou de Marília, sou psicóloga há 28 anos e trabalho na formação dos padres aqui em Marília. Então, os meninos vêm estudar aqui, inclusive de Prudente, Marília, Assis, Araçatuba, Bauru, Botucatu, Lins, Araçatuba, enfim, né? Então, há 15 anos eu trabalho na formação. E, inclusive, esta formação, né, sobre Maria nasceu de um pedido de um seminarista. E ele falou, olha, vamos na minha paróquia, vamos falar, né? Vamos dar uma palestra. Eu falei, vamos lá, né? Mas o que nós vamos falar? Ele falou, não sei. Eu falei, então vamos rezando, vamos ver como que nós vamos sendo aí inspirados para onde Deus nos leva, né? E estava na minha sala, lá no seminário, um belo dia, entra um seminarista com um livro roxo nas mãos, que eu olho o compêndio de Mariologia, Maria, toda de Deus e tão humana. Eu falei, pronto, é sobre isso a formação. Aí acessei o outro seminarista, falei, vem cá, já sei sobre o que nós vamos falar, né? Então, Maria, toda de Deus e tão humana. E aí, então, fui preparando e nasceu, então, essa jornada que nós vamos fazer hoje. Eu tenho essa imagem, que ela me acompanha por onde eu vou. Maria, né? Olha que coisa linda. Gravidinha, né? Nossa Senhora do Advento, da Esperança, né? Ela é minha companheirinha, né? Inclusive de manhã coloco ela para tomar café comigo, para a gente bater um papo.
Essa madrugada eu não conseguia dormir, eram 3 horas da manhã. Eu falei, peraí que eu já sei o que eu vou fazer. Fui rezar o terço, peguei no sono rapidinho, né? E então, assim começa também a minha história com Maria, porque eu nunca fui muito íntima dela. Pelo contrário, muita dificuldade para rezar o terço, muita dificuldade. E de umas quaresmas para cá, vamos por aí umas 3, 4 quaresmas, eu tenho feito a penitência de rezar o terço, para que possa suscitar em mim, né, esse desejo e essa necessidade mesmo, né, de realmente rezar o terço. E assim tenho feito, e ao longo do ano eu tenho conseguido rezar também. Não vou dizer que é com assiduidade, porque não é, mas tem crescido em mim esse desejo, né? E então de rezar o terço, de meditar, de rezar a minha história muitas vezes. E eu sempre pergunto por onde eu passo. Você reza você? Então eu pergunto para vocês, você reza você? Não, Vivian. Então tá na hora de começar a rezar. Porque essa intimidade, né, com Deus, com Maria, é nos colocarmos realmente diante de Deus como nós somos, humanos, né, e tão cheios, né, de Deus. Maria, ela é esse modelo. Então, gente, deixa eu colocar um slide aqui para a gente ir falando. Deixa eu ver se eu vou conseguir pôr. Angélica, não consigo colocar o slide. Será que eu tenho que mandar para você? Era lá. Não consigo. Será que eu tenho que enviar, Angélica? Vou colocar a jornada aqui na tela. Espera aí, gente. Só um segundinho. Ah, beleza, Angélica. Agora vai. Muito bem. Vamos ajustar só um segundo. Então, a jornada de Maria, inclusive, ela tem, né, esse nome, Maria toda, né, de Deus e tão humana. De que forma que eu vou, né, então, preparar, né, toda essa jornada? Joseph Campbell, ele é um mitólogo e ele fala, então, né, da jornada do herói. Ele desenvolve, né, uma jornada, são 12 passos, que vai trabalhar a questão da nossa jornada pessoal. Então, o que ele fala, né? Então, existe um monomito, um único mito. Então, existe uma única história, um único caminho que todos nós fazemos. Então, às vezes, né, chamado de jornada do herói, é, de fato, como um conceito, né, da jornada cíclica entre os mitos. Então, é uma jornada cíclica. Todos os mitos seguem a mesma estrutura, apesar de conter elementos em comum. Cada história é pessoal, cada jornada é única. Então, o que é essa jornada? Então, Maria vai nos ensinar a jornada da alma, que consiste em encontrar uma nova verdade, que quer que nós possamos acreditar nessa jornada, nesse caminho que nós vamos fazendo, e que, de fato, a gente possa se voltar para dentro, que sejamos nossa referência. Por isso que eu pergunto, né? Você reza você? Aí alguém disse que não, né? E aí, onde está a sua referência? A gente precisa aprender a se localizar internamente, tanto que implica o que eu quero fazer, o que a minha mente quer aprender, o que o meu corpo quer, né, se mover, o que meu coração ama. Eu rezo para todo mundo
E eu, onde estou? Eu falo assim, que tem o Waze, aquele aplicativo que a gente coloca o endereço, né? Onde nós queremos chegar, o nosso destino. E nós vamos, né? Saímos de um lugar e chegamos ao outro, né? No nosso destino em segurança, né? Bom, às vezes quando a internet não funciona muito, a gente põe a gente em umas bibocas, né? Mas a gente precisa aprender essa localização interior. Então, quem sou eu? Onde estou? Com que estou? E não é exteriormente somente. Não é somente essa localização geográfica, não é essa localização física, mas essa localização interior. Que sentimentos, que preocupações, que momento eu estou vivendo agora na minha vida. Então, fazer essa jornada, gente, é atravessar o nosso Calvário. Porém, a recompensa é grande, porque é a autodescoberta, é o autoconhecimento. No nosso processo de conversão, vamos pensar na nossa jornada, né, de conversão, é esse voltar-se para dentro e esse autodescobrir-se, né? Eu preciso me descobrir. Quem sou eu? Eu existo? Porque a gente vive muitas vezes tão para fora, fazendo tudo para todos, rezando para todo mundo que precisa, mas e eu? Onde estou? Então, quando nós nos encontramos, tudo parece, né, de fato, entrar nos eixos. Então, a gente precisa disso. E dentro da psicologia, é dividido em 2 tempos, segundo Jung. A primeira metade da vida, que é do 0 aos 30 anos, 35 mais ou menos, e por volta aí dos 40, 50 anos, né, a segunda metade da vida. E o que acontece com esse desenvolvimento psicológico, com esse desenvolvimento espiritual? Então, num primeiro momento, a gente se desenvolve para fora, que é a questão do ego, eu vou estar falando disso daqui a pouco, e na segunda metade da vida é quando realmente a vida vem e muda as perguntas para nós. Quem somos? Onde estamos? Porque agora não dá mais para viver de fatos e acontecimentos, mas precisamos aprender a ser. Então, quais são esses estágios, né, da jornada? Primeiro, a preparação. Então, nós somos desafiados a provar nossa coragem nessa jornada. Depois vem a jornada em si, que é o caminho que nós precisamos fazer. Então, nós deixamos a segurança e vamos, de fato, embarcar numa busca onde encontramos sofrimento e dor. Poxa vida, Alessandra, mas a gente passa por isso? Sim, porque não existe crescimento, conversão, mudança de mente, né? A mudança de pensamento, né? O ressignificado da vida, se a gente não passar pelo sofrimento, pela renúncia, uma verdadeira jornada, uma jornada autêntica, uma conversão autêntica, precisa nos transformar. Tanto que o retorno é que onde nós somos transformados porque mudamos. Então, essa jornada nos transforma. Não somos mais o mesmos. Então, vai exigir sacrifício, renúncia, dor, porém, realização. Olha só, né? A dança do ego, do self e da alma. Que palavrinhas são essas, né? São bem específicas dentro da psicologia. Então, os estágios da jornada equivalem aos estágios do desenvolvimento psicológico. Então, nós temos um aparelho psíquico. Então, nós temos o ego, que é parte da consciência. Então, tudo aquilo que eu vivo no meu dia a dia, tudo que a gente conversa, o que a gente comeu hoje de manhã, se eu perguntar, né, olha, e aí, o que você tomou? O que você comeu no café da manhã hoje? Nossa, espera aí, deixa eu comer. Ah, eu comi pão. Então, a gente consegue acessar essas questões porque estão, né, na nossa consciência. Então, nos ensina também a nos sentirmos seguros e a sentir
né, que somos, né, bem-sucedidos no mundo. Então, de fato, nós construímos a primeira metade da vida, até os 35 anos aproximadamente, as questões do ego. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso atender uma sociedade, o que as pessoas esperam de mim, o que eu vou ser quando crescer. Então, a gente está construindo essas questões. Então, olha, é o recipiente que contém a nossa vida, nos ajuda a nos adaptarmos ao mundo, tal como o conhecemos, e também a agirmos para modificar esse mundo a fim de que ele atenda nossas necessidades. A alma é tudo aquilo que está dentro de mim. Então, é um potencial dentro de cada um de nós. E nos liga ao universo transpessoal, nos liga justamente a questão, né, do espírito, a questão da alma. Então, é tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos. E o self, dentro da estrutura psicológica, Jung dá o nome de Deus com letra minúscula, porque ele jamais quis ofender o Deus Todo-Poderoso, mas o self, né, o nascimento desse self, é esse Deus dentro de nós, que nós passamos a saber quem somos, nós passamos a descobrir as partes desarticuladas, né, dentro da nossa psique, e que o nosso processo, essa nossa jornada precisa nos levar à integração, onde nós vamos experimentando a nossa totalidade enquanto ser, enquanto pessoa, dentro de uma proposta na dimensão, né, biológica, social, psicológica e espiritual. Então, nós nos desenvolvemos, né, num todo, então, a nossa totalidade. Então, nossa tarefa, então, passa a ser a de encontrar meios adequados para nos expressarmos no mundo e assim realizarmos as contribuições que somente nós podemos fazer a fim de trazer alegria para as nossas vidas e a transformação. Então, isso é uma responsabilidade minha, uma responsabilidade sua. Se queremos contribuir com o mundo, precisamos nos autoconhecer, né? Precisamos buscar o autoconhecimento. É isso que vai ajudar realmente nos abrirmos para o serviço, para a doação, né? Para realmente contribuir com o mundo. Senão nós ficamos no ego, no nosso egoísmo, nas nossas mazelas, e se o outro não faz, eu não faço, se o outro não doa, eu não dou. Então, nós precisamos transcender isso. E o caminho para isso não é fácil. Então, o caminho de conversão é exigente. O convite à conversão é para todos. O convite à individuação é para todos. Mas será que todos abraçam? Então, esse é o caminho, né, que Joseph Campbell ele desenvolve dentro da teoria dele, falando dessa questão do chamado, que é esse caminho que nós precisamos percorrer. Então, nós temos o chamado, a recusa, eu vou falar de cada um daqui a pouco, o encontro com o mentor, a travessia do primeiro limiar, os testes, a aproximação da caverna, as provações, a recompensa, o caminho de volta, a ressurreição e o retorno. Quais foram as bibliografias onde eu fui me sustentar? Quais as referências para desenvolver, né? Colocar dentro da jornada, né? A jornada de Maria, como poderia ser de José, poderia ser de Jesus, a minha, a sua. Então, é isso que nós vamos ver. Nós precisamos atualizar essa jornada e entender que nós precisamos fazer o caminho com Maria, mas nos colocando no caminho, tá certo? Então, olha lá, usei Maria, toda de Deus e tão humana, que é o compêndio, né, de Mariologia. Maria, poderia ter dito não, um livrinho fantástico também. O Silêncio de Maria, se não leram, vale muito a pena. O Evangelho Secreto da Virgem Maria, Mulheres da Bíblia, daí eu vou buscar, né, Maria num capítulo. E Libertem a Mulher Forte, de Clarissa, que é uma
contadora de histórias, ela é psicóloga também. E então, damos início à jornada. Então, num primeiro momento, Maria, que sou eu, que é você, no mundo comum. E o que é esse mundo comum? É justamente eu, você, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, olha, antes de iniciar, né, olha, Maria buscava o sentido oculto e o mais profundo dos acontecimentos e palavras, e os confrontava com as novas situações em que sua vida se envolvia. Lucas apreciou e detectou a alma da mulher e sua importância na vida. Umas recebendo misericórdia, outras oferecendo hospitalidade, outras expressando simpatia, e Maria se sobressai com esse ar inconfundível de servidora e senhora. Então, Maria, no seu cotidiano, ela vivia com sua mãe, Ana e Joaquim, em Nazaré, né? Num país ao norte da Palestina. Lá vivia ela. E, nessa época, ela deveria ter por volta de seus 13 anos. Gostava muito de sonhar com o Messias e também falava muito dele com suas companheiras quando se encontravam. Principalmente na fonte do povoado, quando iam lavar suas roupas no arroio. Então, ela desejava ardentemente que esse Messias fosse um mensageiro da paz e do amor de Deus. Então, esses sentimentos, seus pais sempre ensinaram a ela. E, embora quase todas as amigas se deliciassem em falar de palácios, né, e grandes festas, a vida dela acontecia normalmente. Então, Maria é concebida sem pecado pelos méritos de Cristo. Assim, desde a sua concepção, o Espírito Santo age em sua vida. Então, é o Espírito que torna Maria cheia da graça desde sua vinda à existência. Tanto que Gabriel pôde saudá-la. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, ela é plena de Deus. Ela é tão jovem, porém já possuía uma plenitude interior e uma estabilidade muito superiores à sua idade. O que nós temos em comum, né, com Maria? Será que já tínhamos, olha só, tão jovem, já tinha uma maturidade, né, uma estabilidade emocional e uma plenitude interior? E isso nós vamos alcançar e muito ainda aquém lá pela segunda metade da vida, né? Mas na nossa trajetória de vida, né, assim como Maria, nós estamos vivendo um momento aqui e agora, e eu pergunto para você: você está com problemas pessoais, profissionais, de relacionamento? Ou seja, o que preciso, né, mudar? O que me incomoda? Onde preciso mudar? Mas, deixa como tá para ver como é que fica. Muitas vezes nós agimos assim, não é? Então, o primeiro passo da jornada é o chamado. E você? Qual o seu chamado hoje? O chamado, gente, tem a ver com o mito pessoal. Então, nós temos a nossa história pessoal, nós temos um mito. E o que é isso? É a convocação do self, tendo em vista o processo de individuação. Traduzindo, equivale à vocação, entendida como chamado da psique para vivermos a vida que nos somos chamados para viver. Eu te pergunto, você tem vivido a vida que você tem que viver? Como assim, Alessandra? Que chamado é esse? O chamado da autenticidade. A dignidade espiritual, ela passa pela honestidade com a gente mesma. A dignidade espiritual significa que aprendemos a ser honestos com a gente, a ser autênticos. Então, primeira coisa, né? Esse chamado é uma convocação. Então, assim, a gente não tem escolha.
A gente não escolhe. A gente tem um chamado. Eu tenho um chamado. Você tem um chamado. Assim como Maria, né, teve, continua, né, realizando aí a sua vocação. Então eu te pergunto, qual é o seu chamado hoje? Que zona de conforto que você precisa abandonar? Então, esse primeiro momento, esse primeiro passo da jornada, né, esse chamado, é quando nós temos ainda uma consciência limitada diante de um problema. Então, imagina, né, Maria, esse mundo comum, né, ela nesse mundo comum, de repente ela começa a perceber que ela é perturbada com algumas coisas, ela não entende, né, o que está acontecendo, ela tem lá as suas inquietações. Então, eu diria, psicologicamente falando, que quando nós sentimos essas questões, esses incômodos, né, às vezes insônia, às vezes, né, a gente está com um problema, isso é sinal de que, epa, preciso prestar atenção, preciso ter um olhar mais profundo, preciso me voltar. Por isso que eu pergunto de novo, você reza você? Você reza essas inquietações? Você coloca, né, para Deus as suas inquietações? Ou mesmo as suas preocupações, ou mesmo os seus sonhos, ou a dificuldade que você está vivendo no momento, para você dar um passo a mais, que nós vamos ver agora que esse passo a mais, o próximo passo, porque assim, vai sendo exigido de nós, gente, é o chamado à aventura. Maria, então, ela é visitada pelo anjo. Olha lá. Então, é a anunciação, né? Então, como Maria, nós também temos uma missão de vida, e é intransferível. A missão é minha, a missão é sua. E então, Maria, né, ela, diante dos livros que eu trouxe, né, como referência, Maria não podia dormir, lá cantavam os grilos, a lua era lindíssima e sua luz filtrava pela tela de tecido que encobria a janela de seu quarto, então não corria apenas ar, né? E ela estava tranquila, estranhamente tranquila. Assim começou a rezar, e algo dentro dela dizia que o Senhor estava esperando uma palavra dela. Ela não queria que sua vontade se adaptasse aos desejos, aos seus desejos, e sim ao contrário. Maria sempre quis fazer a vontade de Deus em sua vida. Sentia fortemente que naquela noite o Senhor esperava algo dela, e sua resposta foi positiva. Disse-lhe que, por mim, as coisas se fariam de acordo com a sua vontade, não segundo os seus cálculos e previsões. Não havia pronunciado seu último sim quando seu pequeno quarto se encheu de luz. Estava ajoelhada quando ele apareceu. O anjo saúda Maria. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Foram suas primeiras palavras. E o anjo anuncia: não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Irei conceber em teu ventre e darás à luz um filho a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então, na Sagrada Escritura, quando uma pessoa tem uma missão importante e difícil, recebe de Deus a promessa de que não ficará sozinha, pois Ele vai lhe dar a força para realizar a sua tarefa, a sua missão. E ao dizer, o Senhor é contigo, pede-se que a pessoa não tenha medo, mas confie em Deus e se comprometa. Mas muitas vezes a gente se perde, a gente quer confiar em nós mesmos, no nosso esforço, não é? Mas tem coisa que não depende do nosso esforço, da nossa inteligência, mas realmente da graça de Deus, não é? E então, pede-se que a pessoa não tenha medo, mas confie em Deus e se comprometa. Olha só, se comprometer é se responsabilizar com esse chamado. Ele é intransferível.
Então, assim acontece com Maria. Com a Anunciação, Maria inicia um longo caminho de peregrinação, assim como nós também já iniciamos o nosso caminho de peregrinação na fé, peregrinação, realmente, né, esse caminho, essa jornada da alma, né? Temos na lembrança alguma ocasião na vida na qual Deus nos tocou de forma especial. Um retiro, um encontro, conhecer uma pessoa, superar um sofrimento, situação nas quais somos chamadas, né, e sentimos que Deus nos comunicou algo. Deus nos chama a uma missão. E esse grupo, qual a finalidade? Por que vocês se encontram? Quais as experiências? Acredito que foram tocadas por tudo isso. Deus, de alguma forma, tocou na alma de vocês. Seja através de uma perda, seja através de um sofrimento, seja através, né? Seja do que for. Deus tem lá os seus caminhos para nos alcançar, não é? Então, Maria, diante da aparição e do anúncio do anjo, sente-se perturbada. Maria não entendia algumas coisas e estranhava outras. Percorreu todos os nossos caminhos humanos. Neste momento, ela se sentiu só. Nos momentos decisivos, estamos sós. No momento decisivo, sou eu e eu. Sou eu e Deus. Só Deus pode descer até as profundidades de nós mesmos nessa agonia. Ninguém está comigo. Esta realidade, muitas vezes, de solidão existencial, aparece ao longo da nossa vida. Se você sofre um enorme desgosto ou fracasso, amigos, familiares, nos consolam. Estarão conosco até um certo nível de profundidade. Só Deus pode partilhar esse peso. Então, nós experimentamos a solidão existencial na hora de tomar decisões. As grandes decisões da nossa vida, nós experimentamos, gente, a solidão existencial. Na hora de assumir uma alta responsabilidade e um momento muito importante da vida, nós sentimos isso, né? Que estamos sós. Mas Deus é comigo, Deus é contigo. Nós temos essa promessa. Então, nós vamos até um certo ponto, depois Deus nos carrega. Então, nós temos o chamado. Qual é o seu chamado hoje? A que você é chamado? Então, o chamado vai ampliar um pouquinho a nossa consciência, vai fazer a gente olhar, digamos assim, para as várias direções e começar, talvez, a enxergar um pouquinho mais diante da situação. Por exemplo, eu quando sempre eu tenho assim os meus reveses, vamos colocar assim, e realmente sempre sou eu e Deus, né? Por isso que eu rezo muito eu, entende? Isso não é egoísmo, mas a gente precisa aprender a rezar, né, as nossas inquietações. E às vezes não são lá grandes coisas, mas às vezes nos perturba muito e nos tira do eixo. Não é? Teve se eu for falar para vocês, eu tenho N situações, né? Mas há mais ou menos talvez uns 20 anos atrás, e isso continua vivo dentro de mim até hoje, é como se eu fizesse essa experiência sempre que eu passo por uma situação difícil. Uma vez eu fui num retiro de 2 dias e eu cheguei determinada, Senhor, o Senhor tem que falar comigo. Eu preciso de uma resposta. E fui. Isso foi no sábado, cheguei, vivi o retiro o dia todo e nada. Falei, bom, tem amanhã, né? Domingo. Fui também, manhã, tarde. Falei, meu Deus, eu vim buscar uma resposta e você não vai me dar. O senhor precisa, eu preciso de uma resposta. Estava desanimada, já desacorçoada, estava acabando já o retiro.
foi um momento que Jesus, né, no Santíssimo, foi passando no salão onde a gente estava, passou por mim, falei, é agora, né? Passou batido, mas passou por mim, e você acredita que voltou, a pessoa que estava conduzindo, um pregador, estava com, né, o Santíssimo no ostensório, voltou, colocou Jesus diante de mim e disse: o Senhor manda te dizer que tudo que é seu, Ele está cuidando. Gente, aquilo abriu o mundo, abriu o céu, abriu a esperança, eu não sei, aquilo me confortou de uma tal maneira, porque eu sabia então que eu não estava sozinha, né? Que Deus estava cuidando de tudo que era meu. E até hoje, quando eu passo por algumas situações, eu lembro disso, falo, não, mas o Senhor é comigo, Ele está cuidando de tudo que é meu. Então, gente, nós vamos vivendo situações onde nós precisamos ir realmente lendo os sinais, entendeu? Nós vamos trombando, né, com situações que nos ajudam justamente a estar fazendo essa jornada, né? Como eu disse, ela é pessoal, é a jornada da alma, é a jornada realmente desse processo, né, de conversão. Então, a jornada, né, do herói, então é uma iniciação às realidades da jornada da alma. Então, a iniciação começa na infância, nós fazemos experiências, nós sofremos, né? Muitas vezes ficamos confusos. E ao penetrar os mistérios, quando realmente renunciamos a tudo o que precisa ser renunciado, eliminado de nossa vida e consciente nos abrimos para tudo que precisa nascer dentro de nós, nós então conseguimos penetrar os mistérios. Então, aprendemos a sentir a admiração e o espanto que nossa própria participação voluntária pode produzir, né? Então, é fazer estas experiências, né? Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo? Então, o chamado, né, é essa iniciação que nos causa, gente, desconforto, nos sentimos desorientados, confusos, não sabemos o que pensamos, a gente perde a força, a gente fica sem esperança. Então, são realmente momentos que nos sentimos desolados, né? E aí, então, é momento de parar, olhar, perceber o que está acontecendo, não só à nossa volta, mas principalmente dentro de nós. Então, a iniciação, ela somente acontece quando começamos a procurar um significado mais profundo para a nossa vida. Para o iniciado, o desafio consiste em suportar um senso de desorientação e impotência para um conhecimento mais profundo. Muitas vezes a gente fica, mas eu não sei o que está acontecendo. Né? Que estranho, nunca senti isso. Nossa, mas o que será? Então, nós precisamos aprender a suportar uma certa desorientação. Desorientação essa que muitas vezes não é mais de ver para fora, segundo bens materiais, segundo conquistas, né, externas, mas de fato aprender a ser. Então, essa desorientação. Muitas pessoas se tornam, às vezes, depressivas, desenvolvem, né, a questão do pânico, justamente na metade da vida, quando não é mais olhar para fora, mas olhar para dentro, não dá mais para responder à vida, né, com coisas, né, em situações, mas eu preciso responder com esta autenticidade, com esta honestidade. Sim é sim, não é não. Aprender a dizer não para as pessoas, isso às vezes é muito dolorido para a gente, mas a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a colocar limites, não é? Então, tudo isso é muito exigente, mas precisamos ter essa coerência de vida. Então, a jornada do herói. Por que herói e heroína, gente? Porque a jornada masculina, a jornada do homem é para fora, ele precisa sair, ele precisa fazer, ele precisa acontecer. E a mulher, ela é para dentro. Tanto que Maria guarda tudo no coração, né? A questão do silêncio de Maria, ela vai usar da intuição,
para poder realmente processar o que está acontecendo na vida dela. Então, nós precisamos aprender com Maria a usar esse feminino dentro de nós. Tanto no homem quanto na mulher, nós temos esse lado feminino, que é o lado da intuição, o lado dos sentimentos, o lado afetivo. Então, a gente precisa... Nós já nascemos assim, então os homens precisam despertar para isso. Então, a experiência da alma se dá com a experiência produzida pelo desejo, né, da pessoa de conhecer uma nova resposta, estar aberta, né, a novas oportunidades da vida. Terceiro passo da jornada é a recusa. Então, nós temos um chamado. A resposta, né, se nós vamos aceitar ou não o desafio do chamado. Vocês acham que Maria poderia ter dito não? Se alguém quiser falar, abre o microfone. Vocês acham que Maria poderia ter dito não? Ela é. Mas o que seria de nós? Perfeito, padre. Mesmo Maria não titubeia, ela não nem pensou na possibilidade de dizer não, porque ela era tão cheia de Deus, tão plena de Deus, e que a vontade dela era fazer somente a vontade de Deus, que mesmo diante dos temores dela, mesmo diante dos medos, mesmo sabendo que, né, eu não sabia o que ia acontecer, esse estar cheia de Deus e plena de Deus, né, ajuda realmente ela a dar um sim, não é? E muitas vezes nós dizemos não porque nós ficamos com os nossos medos, nós somente ficamos com esse lado humano e não acessamos muitas vezes o divino dentro de nós. Então nós não estamos sozinhos, Deus é contigo. Tá certo? Não podemos esquecer disso. Então ela, né, Maria não teria dito não. Então, uma hipótese da resposta é que justamente pelo fato de não ter tido nenhuma mancha do pecado original, Maria tinha total livre-arbítrio para dizer sim à vontade de Deus. Então, ela tem a liberdade humana e a vontade divina. Será que nós ficamos só com a liberdade humana? Onde está a vontade divina em nós? Que é fazer acontecer essa vida que nós precisamos viver, e não a que o outro quer que a gente viva. Porque a primeira metade da vida é assim, a gente vive muitas vezes o que o outro quer que a gente vive agradando o outro, por medo de perder, por querer ser elogiado, por querer ter prestígio. Segunda metade da vida não dá mais para viver assim, não. Se você continuar assim, você vai ser um ser humano terrivelmente não realizado. Vamos colocar assim. Tá certo? Então, olha, o não da humanidade a Deus é simplesmente por causa da sua concupiscência, sua inclinação a não atender à vontade de Deus. Então, o desejo de Maria não é outro senão fazer a vontade de Deus. Maria diz sim ao projeto de salvação almejado por Deus. Primeiro, Maria acolhe a palavra em seu coração. Depois ela vai discernir se de fato é a vontade de Deus. Então, um novo coração, né? E aí, Maria, consciente da gravidade do momento e consciente de sua decisão, sem consultar ninguém, sem nenhum apoio humano, sai de si mesma e dá o grande salto. Ela confia, ela permite e ela entrega. Muitas vezes nós não acolhemos, nós não discernimos, a gente passa por cima de tudo, porque a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo de forma racional, a gente quer tudo pronto, a gente quer apertar o botãozinho e nossos problemas estarem resolvidos. Gente, não vai funcionar nunca assim. Então vamos aprender que nós precisamos acolher no nosso coração, né, o que nos acontece, precisamos discernir. E para discernir não tem nada melhor, gente, que silenciar,
meditar tudo o que está acontecendo e rezar tudo o que está acontecendo, gente. A oração abre espaço, aí eu digo da oração pessoal. A oração abre espaço para a serenidade, para a tranquilidade, para a gente enxergar além. Então, nós precisamos treinar isso em nós. A oração precisa fazer parte do nosso dia a dia. Nós somos cristãos. Como eu disse, né? Essa imagem que eu mostrei para vocês, todo dia eu moro sozinha, né? E às vezes estou fazendo café da manhã, estou lá batendo mó papo, né? Com Maria representada naquela imagem que eu mostrei para vocês. Então vamos lá, eu falo, e aí, como vai ser nosso dia hoje? Temos muita coisa para fazer, olha, vai ser pesado, minha agenda hoje está cheia, mas olha, vem, intercede por mim, sabe, fica comigo, tá. Então, gente, a gente precisa rezar, é isso, é como se eu estivesse falando mesmo com alguém, porque é alguém, não é? Então, precisamos aprender a fazer isso. Então, nós precisamos aprender a acolher, por mais difícil que seja. Precisamos aprender a discernir se é a minha vontade, se é a vontade do ego, se é as minhas vontades ou se realmente é a vontade de Deus. E para a gente saber isso, gente, é tão fácil. Se eu estiver na sombra e água fresca, é minha vontade. Mas se estiver exigindo de mim renúncia, sacrifício, e gerando um sofrimento, pode ter certeza que eu estou sendo chamada a dar um passo a mais na minha vida. Tá certo? Então, nós precisamos ver, né? Qual é esse chamado, se eu vou dar um sim, se eu não vou, se eu vou assumir a responsabilidade, vou me comprometer com a minha vida, ou se vou continuar deixando os outros mandarem, fazer o que querem, eu não tomo decisões, eu sou omissa. E aí, gente, eu estou vivendo a minha vida? Então, o terceiro passo, né, a recusa ao chamado, muitas vezes é essa relutância à mudança, porque toda mudança vai exigir que a gente saia da zona de conforto, vai exigir realmente esforços, né, que nós vamos precisar fazer no que diz respeito a justamente a pensar diferente diante de alguma situação, a realmente ter que renunciar. Porém, toda mudança, por mais difícil que seja, sempre vai trazer renovação. O quarto momento é o encontro. Então, o encontro com o mentor significa justamente assim, o anjo. Então, o papel do mentor é preparar a pessoa para enfrentar o desconhecido, para enfrentar a jornada. E quem são esses mentores na sua vida? Quem são essas pessoas? Nós temos o padre, às vezes nós Alessandra. Oi? É a Ana que está falando. Eu quero Eu posso retornar um pouquinho? Pode. Você falou que você está falando dos passos. Então, o primeiro passo é o chamado. Não, é nosso no dia a dia, no mundo comum. Eu e você, eu e Maria, a nossa história no dia a dia. O segundo passo é o chamado. Então, o primeiro passo é a nossa história, é isso? Isso, nosso dia, nosso dia a dia, né? O nosso cotidiano. Segundo é o chamado. Chamado, que é a vocação. Isso, a missão, né? O terceiro é justamente a nossa resposta. A resposta. E o quarto é, agora você vai falar da recusa do chamado. Isso, não, agora é o mentor. A recusa do chamado é justamente a resposta. Tá. É o mesmo, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Desculpa, e esse mentor... Tá. E o encontro, né, com o mentor seria essa pessoa, né? Quem é que nos ajuda nos momentos difíceis, a muitas vezes que nos escuta, que nos ouve, que não é para dar conselho, que não é para dizer o que a gente tem que fazer, muitas vezes é só nos escutar. Só o fato da gente falar, muitas vezes organiza toda a nossa, vamos colocar assim, toda a nossa inquietação. Então, o fato de eu falar da importância da confissão. Gente, tem alguém com o microfone ligado que está dando interferência. Aí, então, justamente essa pessoa, né, que vai nos escutar, daí a importância, muitas vezes, da confissão,
a importância, né, da terapia, a importância de um amigo, para a gente poder, quando a gente fala, a gente organiza. Então, o quanto é importante falar, né? E, de fato, esse mentor vai nos ajudar, né, a enfrentar esse desconhecido, esse novo, muitas vezes, na nossa vida, né? Então, o encontro com o mentor, então, passado esse primeiro momento de recusa, né, geralmente percebemos que não existe uma fórmula mágica, mas que precisamos assumir esse novo rumo que a vida nos colocou. É a grande virada, né? E percebemos que sempre existe alguém à nossa volta que nos chama a atenção para as nossas habilidades, antes desconhecidas ou esquecidas, e que nesse momento serão de grande importância. Então, Maria já ia dizer que sim, decide fazer uma pergunta, uma espécie de prova para se certificar de que, em verdade, né, o Senhor Todo-Poderoso era quem enviava o anjo, e disse-lhe: como ocorrerá se não conheço homem algum? O anjo Gabriel então diz: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo o envolverá com sua sombra. Por isso, aquele que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, essas últimas palavras colocam tudo em seu devido lugar. Maria, convencida de que essa é a vontade de Deus a seu respeito, responde ao que a humanidade, sem saber, já desejava: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então o anjo se afasta, pois ele cumpriu a sua missão. Então a fé adulta de Maria é aquela que vê o essencial, o invisível. O essencial está sempre escondido à retina humana. O essencial só pode ser atingido pelo olhar penetrante da fé pura e limpa, que só se apoia no próprio Deus, a fé adulta. Você vê o invisível? Haha, peguei vocês agora. O que é isso? Quanto nós somos ligados a tudo, a gente é São Tomé, né? A gente tem que ver para crer. A gente só consegue ver aquilo que está diante do nosso nariz. O que eu vejo, o que eu toco. Mas a jornada da alma não quer essa visão literal da vida. Quer uma visão simbólica. Nós precisamos aprender a ler os sinais. Então, quando eu trombo diante de uma situação que está me acontecendo, o que é que ela quer me dizer? O que eu preciso aprender com isso? E aí eu preciso escutar quem? A mim mesma, a minha intuição. Eu preciso olhar para dentro, eu preciso silenciar. E isso não é fácil. Então, a visão simbólica é o que vai trazer sentido para a nossa vida. Se nós quisermos ter uma vida cheia de significado, nós precisamos aprender a ler os sinais. O sinal é o objeto concreto. Vamos supor essa caneca. Um dia eu trombo com essa caneca, mas ela não é uma simples caneca para mim. Nesse momento, essa caneca é um sinal de que Deus, sabe, eu estava numa situação e ela representa para mim algo muito poderoso. Então, ela vai se tornar um símbolo porque ela tem significado para mim. Tudo bem, gente? Mas quando ela é uma simples caneca, ela é uma simples caneca e eu só enxergo literalmente a caneca. Nós precisamos aprender a enxergar o invisível, o que é sentido. A vida é para ser vivida e sentida e não para ser, para a gente ter certezas, né? Para a gente querer sempre ter certezas e controle de tudo. Ela é para ser vivida e para ser sentida. Então, Maria experimenta isso com todas as forças. Nada era certo na sua jornada, mas ela tinha a certeza de que ela não estava só e que ela tinha um Deus que estava com ela. E quando nós, diante de situações que nos sentimos sós, de que forma que nós reagimos? Então, os acontecimentos são um sinal. Porém, qual é o significado desses acontecimentos na minha vida? Tudo bem, pessoal? Tá claro? Tranquilo?
E então, o encontro com o mentor é isso, né? O mentor, então, vai ajudar a gente a superar, né, a nossa relutância, vai nos indicar, né, um caminho, vai nos orientar, porém a jornada é minha, a jornada é sua e nós temos que fazer. O quinto passo da jornada é a travessia. Nós passamos do mundo comum para o mundo do desconhecido. O mundo comum é o aqui, ó, agora é o visível. A travessia nos leva para esse mundo invisível, que é o sentir, o experimentar. Então, a travessia do limiar, né, nos leva justamente, olha, você vai conceber, Maria vai conceber, né, do Espírito Santo, José, né, significa assim, essa grande mudança, uma batalha interior e exterior. Então, a pessoa se comprometeu com o chamado, nós dissemos sim, nós nos responsabilizamos para a vida que fomos chamados a viver, não dá mais para voltar atrás, o único caminho é seguir em frente. E então, nosso comprometimento com a mudança vai nos ajudar a continuar a nossa jornada. Porém, não sem desafios, não sem realmente provações. Olha lá o que vem agora, né? Os testes, as provações. Então, Maria e José, né, eles precisam fugir. Então, nós vamos muitas vezes encontrar pessoas que vão nos ajudar, nós vamos encontrar pessoas, lugares, nós vamos reunir conhecimento, força e experiência diante da nossa jornada. Então, até aqui, o Senhor nos sustentou, não é? Se a gente olhar para a nossa história, se você olhar para a sua história, se você virar um pouquinho só o rosto para trás e olhar quantas situações que você viveu e que você achou que você não conseguiria, mas que você venceu, não é? Então, a travessia é justamente isso. Onde nós estamos inseridos, Maria deu um sim a Deus quando era muito jovem. Iniciou uma travessia na fé, sem saber detalhes do que iria acontecer. Pois fazer parte da experiência de fé é arriscar-se, é abrir-se ao novo, é passar pela noite escura. E, gente, do jeito que estão as coisas, o mundo do jeito que está, a gente só quer saber a gente não quer passar pela noite escura, a gente não quer ter sofrimento, a gente quer ter uma vida onde tudo é lindo e maravilhoso. Isso não existe. Entendeu? Isso não existe. Então, olha só, faz parte da experiência de fé arriscar-se, abrir-se ao novo e passar pela noite escura. Maria renovou seu compromisso com Deus várias vezes para manter-se na rota e não parar no caminho. A jovem fica em silêncio pensando. Fez uma pergunta, recebeu uma resposta. Serás mãe do Altíssimo. E essa maternidade haveria de consumar-se sem participação humana. Continuou cheia de doçura e serenidade. Ela se mantém íntegra. Ah, quantas vezes nos vendemos, né, gente? Diante de uma situação difícil, né? Diante de uma situação, muitas vezes nos acovardamos. Isso é o nosso humano, faz parte. Nós precisamos aprender a acessar essa nossa fé. Não pode ser da boca para fora, a gente precisa vivenciar. Então, nós somos chamados a viver uma vida verdadeira. Uma vida verdadeira. E nós passamos por tudo isso. Entende? Então, nós temos, né, todos os testes, né, a fuga. Então, olha, como toda mudança requer persistência, força e coragem, nesse processo não será diferente. A jornada é exigente. Neste momento, encontramos pessoas que nos ajudam e também aquelas que nos desencorajam. José se dirige a Belém com Maria, sua esposa, que está grávida. A viagem foi lenta e cansativa. Deve ter demorado uns 8 a 10 dias para chegar em Belém.
O nascimento do menino Jesus, né, acontece. Herodes, com medo de perder o trono, manda perseguir, né, os primogênitos, tá certo? Então, na nossa vida também acontece tudo que parece um absurdo. Muitas vezes, nada tem sentido. Então, neste momento, Maria está, né, como fugitiva. A existência do menino ameaça a segurança do trono, né, de Herodes. Então, Maria nunca foi uma mulher passiva e alienada. Ela questionou, né, a proposta do anjo. Enquanto a pessoa estiver sob a proteção do Pai, a vitória será clara, mesmo que nos pareça impossível. Aí é hora de acessar a nossa fé, acessar, né, realmente os nossos valores, tudo aquilo que vamos buscar na religião. Mas é a vivência da espiritualidade, da religiosidade e da espiritualidade, que precisa atravessar o templo, igreja, e chegar no nosso dia a dia, né? Tem que ser um modo de ser e viver. E os testes vai realmente nos experimentando para a primeira mudança. Aí nós temos a aproximação, que é a aproximação da caverna, simbolizada, né, pela caverna. E nesse momento, né, diante da jornada de Maria, é o encontro de Simeão, né, onde realmente ali está, diante dessa situação, maior medo, porém o maior tesouro, onde se instala muitas vezes a crise, né? Então, a aproximação da caverna. Maria não nasceu pronta. Ela não sabia o que ia acontecer a ela e seu filho. E na cena da apresentação a Jesus, Simeão dirige a palavra a Maria: este menino será causa de queda e reerguimento para muitos de Israel. Ele será sinal de contradição. Uma espada traspassará a sua alma. Normalmente, interpreta-se que a espada da qual fala Simeão seria o sofrimento na cruz. E qual é o nosso sofrimento de cruz? Maria teria experimentado uma grande tristeza. A piedade cristã, especialmente a partir da Idade Média, moldou a imagem de Maria, a mãe das dores, que sofre e chora ao pé da cruz. Maria foi desafiada pelas palavras e atitudes de Jesus. E à medida que Jesus diz ou faz algo novo, Maria se sente chamada a dar mais um passo na fé. Ela vive a experiência do seguidor de Jesus. Então, aos 15, aos 18 e aos 20 anos, não há manifestação, tudo está em silêncio. Jesus ainda vive no anonimato. Aos 22, 25, 28, já Jesus, um homem adulto, a mãe observa, medita, cala, tudo normal. Jesus ainda é igual a todos os outros. Ela não podia mudar nada, nem a misteriosa demora da manifestação de Jesus, nem o silêncio desconcertante de Deus. Só o desenvolvimento de uma grande intimidade com o Pai e o abandono em suas mãos é que ajudou Maria a fazer a travessia dos 30 anos. É o Lucas que está chamando. Ó, ele está chamando o vídeo, mas eu não estou conseguindo. Ó. Ah? Como assim? Oi. Olá. Deixa. Oi, olha aí, ó. Aí, olha. Oi. É o Lucas. Ah, sim. Mas cadê o som? Angélica, não dá para fechar o Ô, microfone? Lucas. É você aí. É só colocar na... Ah, sou eu. Lucas. Tá falhando? Não, é que eu estou num vídeo. Eu vou sair do vídeo. Aparece mute. Um mute. Aí. Fechou? Acho que ela saiu. Enfim, né? Então, só o desenvolvimento de uma grande intimidade com o Pai, o abandono em suas mãos, é que ajudou Maria, então, a fazer essa travessia dos 30 anos, né? A fé adulta.
Então, Jesus foi conduzindo Maria de uma maternidade meramente humana a uma maternidade na fé e no Espírito. E assim nós também vamos fazendo vamos sendo conduzidos a nossa jornada para isso, nos transformar, né, de pessoas meramente humanas para psíquicas e espirituais. E isso se dá justamente nessa faixa etária dos 30 aos 45 anos. Então faz muito sentido tudo isso, né, que foi vivido por Maria, né? Então é a nossa história, a nossa jornada. E por que Maria? Porque nós nos identificamos muito com ela, né? Então ela fez essa jornada, nós também, né, podemos fazer. E então a aproximação da caverna é uma preparação para a grande mudança. Aí vem as provações. A maior provação de Maria foi o Calvário. Então, ela aprende, né, a realmente dar valor ao que é importante. Então, uma grande provação. Então, é nessa hora que nós vamos ser submetidos à verdadeira força. Como se diz, nossa, eu não sabia o quanto eu era forte até eu passar por isso, não é? Quantas situações que nós vivemos que falam, nossa, eu não sabia que eu tinha essa força. Então, questione-se e dê o passo adiante. Enfrente seus temores. Faça a mudança que necessita. Maria foi avançando na peregrinação da fé com insistência no Calvário. Então, se a gente não quiser atravessar o nosso Calvário, sinto muito, mas não terá ressurreição. Porque, psicologicamente falando, espiritualmente falando, a nossa ressurreição em vida é o nosso estado de consciência ampliado. Então, quanto mais conscientes nós somos de nós mesmos, quanto mais realmente nos conhecemos, quanto mais rezamos a gente, melhor a gente é devolvido, gente, para fora, nas relações, para a gente resolver situações. Isto não é egoísmo, isto não é egoísta. Pelo contrário, né? A afirmativa é: ame o próximo como a ti mesmo. Para isso, eu preciso me voltar para mim, eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para a minha vida e para onde fatos e acontecimentos e minhas escolhas estão me levando. Estão me levando para uma vida realmente autêntica? Então, Maria se manteve, né, fielmente na sua união com o Filho até a cruz, e com o ânimo materno se associou ao seu sacrifício, consentindo com amor na imolação da vítima por ela mesma gerada. Então, sua maior prova, porque não há grandeza sem prova, não há grandeza sem prova. Então, foi o Calvário. Sua maior grandeza, a fé. Então, a prova mais difícil para Maria foi o desastre do Calvário. A maternidade espiritual nasce ao pé da cruz. Então, a nossa maternidade espiritual, porque é esse cuidar de nós mesmos, nós precisamos aprender a cuidar de nós, essa maternidade conosco, precisamos aprender a ser mãe de nós mesmos, gerar, né, nutrir, cuidado, realmente despender tempo para nós, não é? E então, a grandeza não vem dos seus conhecimentos, mas de sua fé. Maria conhecia todo o significado que estava acontecendo naquela tarde no Calvário? Não. Assim como muitas vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo nesse momento da nossa vida. Nós precisamos parar, discernir, silenciar, escutar, entregar, confiar, não é? Então, queremos entender tudo, queremos saber tudo, precisamos vivenciar mais. E isso vem pela alma. Sensibilidade, então a escuta da alma. O importante não é entendermos, mas entregarmos. No meio dessa escuridão, Maria manteve seu faça-se. Pai, não entendo nada no meio dessa confusão geral, só entendo que faça-se a tua vontade. Tudo parece incompreensível, mas estou de acordo, meu Pai. Não vejo por que teve que ser este cálice e não outro para salvar o mundo, mas faça-se a tua vontade. Ou, meu Pai, em teus braços deposito o meu querido filho. Foi o holocausto perfeito, a oblação total.
Qual é a sua provação? Qual é o seu calvário? Você tem enfrentado? Você não está só. Deus é contigo. O 9º passo. Então, olha, a aprovação vai ser uma tentativa, né, dessa grande mudança, vai nos fortalecer, né, para a gente continuar ou desabar. Tá certo? Então, a recompensa. Então, a grande recompensa até aqui, né, foi a glorificação do Filho, né, na cruz. Então, tudo valeu a pena, não é, Padre? Porque se Maria tivesse dito não, o que seria de nós, não é? O que seria da humanidade? Mas o seu sim, né, salvou, né, a humanidade. Então, valeu a pena. Então, sim, nada, gente, é em vão na nossa vida. Tudo vale, né? Tudo valeu a pena. Então, a sua jornada só valerá se você for transformado por ela. Então, a morte de Jesus teve um caráter catastrófico para os apóstolos. Era o fim de tudo. Quando os apóstolos viram Jesus nas mãos dos inimigos. A vontade de Deus, então, estava se cumprindo. Valeu a pena. Tudo que é definitivo nasce e amadurece no seio do silêncio. A vida, a morte, a graça. Quem sabe das superações que teve no silêncio de sua alma? Todos nós sabemos e somos testemunhas de toda a generosidade e constância que tivemos, de todas as derrotas, antes de podermos nos sentir um pouco melhor na humildade, paciência, maturidade. E quanto esforço até que outros pudessem sentir que melhoramos. A travessia do Filho de Deus sobre as profundas águas humanas foi feita em completo silêncio. No Calvário, o silêncio de Maria transformou-se em adoração. Nunca nenhuma criatura viveu um momento com tanta intensidade existencial como Maria no Calvário. Maria inteira fica paralisada em seu Filho Jesus, em seu Filho Deus, em Deus, dentro de Deus e Deus dentro dela. Nesses momentos de alta intimidade com seu Senhor, não existe propriamente um movimento mental. Tudo está quieto. Então, quanto que nós passamos muitas vezes pelo Calvário e que depois conseguimos respirar e falar, nossa, valeu a pena. E esse valer a pena, insisto, é viver a vida que fomos chamados a viver. A convocação de Deus para vivermos a nossa conversão, a nossa individuação, a nossa autenticidade, a nossa honestidade com a gente mesmo. E então, nessa recompensa, essas são as consequências de tentativas, né? Muitas vezes nossas melhorias e às vezes os nossos retrocessos, não é? E o 10º ponto, né? O próximo passo é o caminho. Então, esse caminho de volta, né? Então, nós estávamos no mundo comum, nós entramos no mundo... Deixa eu só... Ó, nós estamos no mundo comum, mas aí nós vamos cruzar o limiar, nós vamos para o outro mundo, que é o incomum, que é o invisível, que é sentir todas essas coisas, né? Então, o caminho de volta nos traz, né, para retornar para esse mundo comum, mas ainda é necessário passar por uma mudança maior. Então, o objetivo é novo. Então, sim, nós retornamos. E o que seria retornar? Seria perceber que mesmo que situações difíceis aconteçam, algo em mim e em você se transformou. E você sabe que se tornou melhor, mais fortalecido, mais decidido. Você, diante dessa jornada, se transformou numa pessoa melhor. Você consegue acessar a sua melhor
parte. Isso é transcender. E é preciso continuar. Maria teve uma perda muito grande, o filho, mas precisa continuar. E às vezes temos perda na vida que são irreparáveis, mas precisamos continuar. E então, esta estrada de volta seria nos rededicarmos então a essa mudança. E então, a ressurreição. Nós fizemos também toda essa travessia, nós também ressuscitamos. Maria retorna como mãe de Jesus. Então, ela tem uma vida nova, ela está renovada. Então, essa ressurreição não depende de nós, mas depende de Deus, que é a graça na nossa vida. Essa mudança é tão verdadeira que você se sente motivado, encorajado e encoraja outras pessoas que ainda não conseguem dar o primeiro passo para a mudança. A ressurreição de Jesus traz um ânimo novo. A nossa ressurreição em Jesus traz um ânimo novo. Então, Maria renovada, eu e você renovados pela experiência de fé, pela peregrinação, por toda essa jornada que fizemos até aqui. Depois da ressurreição, Jesus estabelecerá o reino do Espírito, a igreja e o povo de Deus nascido do Espírito. É preciso nascer e Jesus submete sua mãe a um processo de transformação. Olha que coisa, né? Jesus submete sua mãe a um processo de transformação. Maria passa, então olha, então Jesus foi conduzindo Maria por essa travessia dolorosa e desconcertante, até que no dia de Pentecostes, no andar superior da casa em Jerusalém, Maria está presidindo o grupo dos comprometidos. Nasce a Igreja de Deus por obra do Espírito Santo. Então, nesse momento, Maria tinha completado seu itinerário pascal. Tinha realizado a nova gestação espiritual e agora era a mãe na fé e no Espírito. Que a sua jornada, que a minha jornada, que a sua gestação e a minha gestação psíquica e espiritual ajude a gestar outras pessoas. Olha que importante isso, gente. A minha gestação, a sua gestação, ajude a gestar outras pessoas. Nós somos gestados em Deus. Deus nos gesta. No processo terapêutico, Jung, que é com quem a abordagem que eu trabalho, ele fala que nós somos curadores feridos, médicos feridos. E, em última análise, nós podemos curar até onde fomos curados. Então, gente, vocês são um grupo, caminham juntos, têm uma história. E quantos estão sendo gestados? E é assim como Maria, vocês também têm uma missão de gestar outras vidas. Que é justamente o retorno com o elixir, que é... Pois eu volto aqui, deixa eu vir aqui. Que é justamente o retorno. O retorno com o elixir. Então, Maria, a discípula do Senhor, volta ao mundo comum. Vai para as comunidades partilhar o aprendizado. Olha que coisa linda isso. Então, eu e você, na nossa jornada pessoal, na nossa jornada de vida, na nossa jornada da alma, nós fazemos experiências que podem ajudar a gestar outras pessoas. Então, nós temos o dever, a obrigação, enquanto cristãos, como Maria, voltar às nossas comunidades e partilhar o nosso aprendizado. É na partilha que nós crescemos, é escutando muitas vezes um ao outro que nós crescemos, é com a história do outro que nós também crescemos. Então, Maria vem justamente nos ensinar isso. E então,
Até o 10º passo, o caminho de volta, tudo depende de nós, é nosso esforço, entendeu? A ressurreição e o retorno com o elixir entra a graça de Deus, tá certo? As pessoas e os povos somente nutrem a consciência histórica quando refletem sobre os fatos, conferindo-lhes sentido e estabelecendo relação entre eles. Uma existência equilibrada e saudável exige a criação de um espaço interior. Um espaço interior. Não está fora de mim, está dentro de mim, na qual a pessoa vai conectando os acontecimentos e procurando sentido. À medida que a pessoa exercita esta atitude de guardar no coração e buscar sentidos para os fatos, transforma-se num aprendiz, num discípulo. Quando acontece alguma experiência forte, procura descobrir o que aprendeu com a experiência. Cada novo desafio se transforma em aprendizagem existencial. Vai conquistando a sabedoria, que é o conhecimento com sentido e sabor. O sabor que alimenta e unifica a existência. O homem e a mulher espiritualizados não se caracterizam pela quantidade de orações e devoções exteriores que praticam. Antes, são seres humanos capazes de interpretar sua história à luz de Deus e aprender com ela. Se o cultivo da meditação é a dimensão humana indispensável como caminho para o autoequilíbrio e para ser aprendiz da existência, descobre-se então um novo sentido para a relação entre a ação e a contemplação, a pastoral e a espiritualidade. De um lado, colocamos-nos à disposição do projeto de Deus, e de outro, precisamos nos recolher e silenciar. Maria ensina os cristãos a cultivar a interioridade, a meditar, guardar as coisas no coração, buscar sentido nos acontecimentos e preparar-se para o que vai acontecer. Maria também foi caminhante, percorreu nossas mesmas estradas e em seu caminhar houve características típicas de uma peregrinação. Sobressalto, confusão, perplexidade, medo, surpresas, fadigas, mas mais que isso, houve interrogações. Que é isso? Será mesmo? Maria foi descobrindo o mistério de Jesus com a atitude típica dos pobres de Deus. Abandono, busca de humildade, disponibilidade e confiança. Maria foi se comprometendo com um grupo de discípulos, transformando ela mesma em discípula de Jesus por uma atitude de fé. Maria passando pelas comunidades, anunciando o querigma. A veneração por Maria brotou nas primeiras comunidades. Maria se fazia reverenciar por seu permanente comportamento, cheia de dignidade, humildade e paz. Maria sempre proclama e transfere ao outro. Só Deus é importante. Ela nunca se concentra a atenção. A mãe também teve que ir peregrinando, buscando pouco a pouco o rosto e a vontade do Pai. Como nós possamos caminhar rumo à nossa missão, nos comprometer a realmente buscar a nossa totalidade, que realmente nessa nossa vida a gente possa ir sendo transformados e não mais querermos fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade do self, a vontade de Deus na nossa vida. Isso é muito exigente, mas vale a pena. Então, assim como Maria, eu e você podemos chegar lá. E que possamos ser obedientes. Assim como Jesus foi para Maria, que possamos ser também obedientes à mãe, né? E ela, como intercessora, precisamos aprender, pedir para ela, né? Que ela leva até seu filho. Como nas bodas de Caná, acabou o vinho, então ela pede ao seu filho, né? Para que, olha, acabou o vinho, e aí?
Mas, não, mulher, não chegou a minha hora ainda. Mas faça tudo o que ele vos disser. Então, que possamos trazer isso internamente. Fazer tudo o que ele vos disser, fazer tudo que Deus quer que a gente faça. E não o que eu quero que eu faça. Porque isso não vai me levar a ser transformada e não vai fazer viver eu autenticamente a minha jornada. Então, como Maria, possamos seguir os passos dela para fazer uma jornada bem feita, bem vivida e que nos leve somente a fazer a vontade de Deus, que é o melhor para nós. Então, gente, essa é a jornada. Ufa! E não pensem vocês que feita a jornada, está acabado. Nós vamos precisar fazer essa jornada quantas vezes nós nos sentimos chamados a fazer, combinado? Ela é cíclica. Então, enquanto estivermos aqui, nesta vida, nesta terra, a nossa jornada não se encerra. Ela é cíclica. Ela vai acontecendo sempre. E vamos sendo renovados por essa jornada e chamados a cada momento da nossa vida, a cada fase da nossa vida, a ir reconhecendo esse chamado e realmente se nós vamos assumindo, dando o nosso sim, ou se nós vamos recusando, porque aí a gente não sai do lugar. Gente, acho que era isso que eu queria passar, né, para vocês. Espero que tenha ficado pelo menos talvez uma palavrinha já valeu a pena, né? Então, agradeço a presença de vocês, né? Espero que realmente possa, de fato, né, ter valido a pena. Tá certo? E aí? Tudo bem? Sei que é muito conteúdo, às vezes fica cansativo. Falei aí, olha, por 1h30, eu acho, quase 1h30. Tudo bem? Tem uma palavra que me vem à mente nesse momento. Ave Maria. Ave Maria, né? Ave Maria. Jesus. Ave Maria, Jesus. Jesus. Gente, como é gostoso a gente rever essa jornada de Maria. E é a nossa jornada. A gente se constrói, durante a vida a gente se destrói, a gente se reconstrói, e a gente se destrói de novo, e a gente vai se reconstruindo nessa jornada da vida. E como a Alessandra encerrou, a gente precisa fazer essa jornada todos os dias, sempre rever. Caminhada. A caminhada, Maria. Ave Maria. E lembrando que não estamos só, né? Não estamos sós. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Tá bom. Agora vamos dormir. Vamos, né? Vamos dormir, né, padre? Muito obrigada, Alessandra. Foi maravilhoso. Eu Obrigada, Sônia. Nunca tinha pensado assim nessa jornada, nessa caminhada, né? Nossa, estou maravilhada. Muito obrigada por tudo que você tem feito também com o Adalto, com o Agostinho, com o Catito ontem, tem enriquecido muito a minha vida. Ai, Deus que bom. abençoe. Terça-feira tem com o Adalto, eu vou divulgar já. Que bom, que bom. E eu também agradeço a Angélica, que todo o esforço que ela tem, né? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Então, só um momento. Boa noite. Espera aí. Siegespriester. Espera aí. Siegespriester. Antes, ele vai dar uma bênção para a gente antes, tá? Ah, verdade, né, padre? Não pode ficar sem a bênção do padre aqui. Depois dessa maravilhosa jornada. Bom, gente, já são 10 horas, eu acho que a gente vai dormir sonhando com Maria nessa noite. É o que eu estou sentindo. Eu estou no colo de Maria, dessa jornada maravilhosa, né?
Alessandra, o Grupo Vida Plena te agradece imensamente, em nome da Missão Mariana Braga, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Nós te agradecemos por esse momento maravilhoso que você nos proporcionou. E que nós possamos ter outros momentos como esse. Com certeza. Na semana que vem, na quinta-feira, às 17 horas, a gente estará aqui. E, Padre, para a gente encerrar essa noite, uma bênção do Padre José. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe Aparecida, São José, São Vicente de Balote, desça sobre vós, vossa família, vossa casa, vosso trabalho. A bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre. Gente, muito obrigada. E até quinta-feira que vem, que onde a gente vai ter outra palestra super legal. Beijo para vocês. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada.